2 Coríntios 12, de 1 a 10, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo escreve esta carta, na verdade ele está aqui fazendo algo que ele não gostaria de fazer. Ele está se defendendo, porque naquele tempo ele não estava ali com os irmãos em Corinto, e ele escreve essa carta e envia essa carta, na verdade, porque falsos apóstolos haviam sido levantados e estavam ensinando doutrinas que não eram verdadeiras, e as pessoas estavam acreditando e, na verdade, até duvidando da integridade de Paulo, da integridade do apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo era mesmo esse homem de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele manda essa carta e ele está falando algumas coisas com aqueles irmãos, e eu posso imaginar o sentimento até de frustração, porque na verdade o apóstolo Paulo, ele doou a sua vida, na verdade ele doou o seu tempo, a sua vida, por amor daqueles e tantos outros irmãos. A gente sabe, se você ler as cartas que Paulo escreve, Paulo, ele apanhou, Paulo, ele foi preso, Paulo, ele sofreu naufrágio, Paulo, ele sofreu tantas coisas, e tudo isso por amor a vidas, porque havia uma mensagem que ele carregava de Deus, e ele sabia que a necessidade das pessoas, que elas precisavam ouvir a palavra de Deus. Então ele doou a sua vida para que as pessoas pudessem conhecer este Deus, para que as pessoas pudessem ter acesso a Deus. Agora estes irmãos que haviam ouvido a palavra de Deus através da vida de Paulo, agora estão duvidando de Paulo, pensando, será que realmente? Aí Paulo vai escrever essa carta e vai falar algumas coisas com aqueles irmãos, e ele começa esse capítulo 12 aqui falando sobre algo extraordinário. Na verdade ele começa falando que havia este homem, ele está falando dele mesmo, que esse homem foi arrebatado, esse homem foi levado ao terceiro céu, e o terceiro céu, nós sabemos que é onde Deus está. Tem o primeiro céu, que é o céu que a gente vê, o segundo céu, que é o céu onde as estrelas estão, e o terceiro céu, que é onde o trono de Deus está. E ele diz: eu fui levado ao terceiro céu. Ele diz: olha, eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, eu não sei como é que foi direito esse negócio, eu sei que eu fui até o terceiro céu, e eu ouvi palavras inefáveis, eu ouvi coisas que eu não consigo nem explicar, eu não consigo nem falar para vocês tudo o que eu ouvi naquele lugar. Ele começa então contando uma experiência extraordinária para aqueles irmãos, mas é engraçado que do versículo 7 para frente, isso do versículo 1 ao 6, ele fala sobre isso. Depois do 7 em diante, ele muda a chave e começa a falar uma coisa totalmente contrária. Primeiro ele está falando
de coisas maravilhosas. Primeiro ele está falando que ele viu Deus, primeiro ele está falando que ele teve uma experiência arrebatadora, ele está falando de uma experiência que ele não consegue nem explicar. De repente ele entra num outro assunto e começa a falar sobre um espinho na carne, começa a falar que o diabo vinha esbofetear ele começa a falar sobre um sofrimento, ele começa a falar sobre dor, ele começa a falar sobre o poder de Deus no meio da dor, no meio da fraqueza. Ele fala sobre a presença de Deus, mas ele fala sobre dor. Ele fala sobre as maravilhas de Deus, mas ele fala sobre a fraqueza. Ele fala sobre grandes coisas que Deus faz, mas ele fala também do sofrimento. E é muito bom isso que o apóstolo Paulo faz. Sabe por quê, queridos? Porque talvez alguns de vocês que entraram neste lugar ou frequentam uma igreja evangélica, nem aqui talvez, muitas vezes, queridos, a gente pensa que viver com Deus e andar com Deus é um mar de rosas, que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai passar por problema, que a gente não vai sofrer. Todos nós queremos essa primeira experiência de sermos arrebatados, de sermos cheios de Deus, de Deus vir e falar conosco, e de revelar sua palavra a nós, e de termos experiências inexplicáveis, de tal forma que a gente não consiga nem explicar para as pessoas: Gui, olha, eu tive uma experiência que eu não consigo nem te explicar o que é que foi, eu só sei que eu fiquei lá no meu quarto 2 dias chorando, não consigo nem te explicar o que aconteceu. Todos nós queremos esse tipo de experiência, mas nós não queremos a segunda parte. A gente não quer o sofrimento, a gente não quer a dor, a gente não quer as coisas ruins desta vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: infelizmente, se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, passou por momentos difíceis, se ele chorou, se ele sofreu, se ele passou por lutas, eu e você vamos passar também. Amém. Oh, meu Deus, é a palavra que eu não queria ouvir hoje não. Mas nós precisamos ouvir. Porque muitas vezes a gente é enganado, porque a gente pensa que não, agora eu estou andando com Deus e tudo vai ser perfeito na minha vida, tudo vai ser um mar de rosas, não vai ter tristeza nenhuma, não vou ter problema nenhum. E aí quando um problema aparece, quando uma tristeza surge, o diabo vem e diz: olha, tá vendo? Deus não te ama, Deus não está com você, porque se Deus estivesse com você, você não estaria passando por esse problema, porque fomos ensinados, fomos introduzidos num evangelho que não é verdadeiro. A própria palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós passaríamos por aflições, mas a palavra de Deus diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que importa não são os problemas que nós passamos no mundo, o que importa é se nós temos Deus conosco no meio dos problemas. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui do versículo 7 em diante. Porque primeiro ele conta essa experiência maravilhosa, primeiro ele fala sobre isso, que ele viu Deus, e depois ele começa a falar sobre este espinho na carne, ele começa a falar sobre esse sofrimento, sobre esse peso que estava sobre a vida dele. Nós não sabemos o que era o espinho na carne de Paulo. Você pode achar que é uma coisa ou outra, teólogos discutem o que seria o espinho na carne de Paulo, mas a Bíblia não diz, então nós não sabemos. A gente pode até pensar que pode ser uma coisa, um problema na vista que ele tinha, problema de saúde, era uma tentação, era isso, aquilo. Eu não sei, eu sei que o espinho na carne de Paulo era algo que lhe causava dor, era algo que lhe causava sofrimento, era algo que ele não gostava, era algo que ele pediu a Deus mais do que uma vez: Deus, tira de mim, afasta de mim, isso aqui me atrapalha, isso aqui me prejudica, isso aqui me faz sofrer, eu não quero isso na minha vida. E muitas vezes nós estamos nessa situação também, andamos com Deus, nos relacionamos com Deus, temos experiências maravilhosas com Deus, mas em algum momento das nossas vidas passamos por momentos que a gente olha para Deus e diz: Deus, tira isso de mim, afasta isso das nossas vidas, porque a gente não quer passar por isso aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele vai ensinar algumas lições sobre a dor, ele vai ensinar algumas lições sobre o sofrimento, ele vai ensinar algumas lições sobre as tristezas. Muitas vezes o grande problema, queridos, é que nós não sabemos lidar com a dor. A gente não sabe lidar com a tristeza, a gente não sabe lidar com o dia mal. Todo mundo sabe
viver o dia feliz, mas o dia mal, muitas vezes a gente não sabe, a gente fica perdido, a gente fica desesperado. E quem não fica triste? Quem não passa por problema? Tem dia que a gente fica triste, tem dia que a má notícia chega, tem dia que parece que não era para a gente ter acordado, parece que tudo aconteceu de um jeito que não era para acontecer, e às vezes a gente até se pergunta: Deus, o que é que está acontecendo? Aonde eu errei? Será que eu pequei? Será que eu fiz algo errado? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Muitas vezes é o nosso questionamento, porque parece que as coisas estão todas erradas, mas o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar uma lição a respeito desse momento, como nós podemos enfrentar um momento de dor, como nós podemos enfrentar o sofrimento, como nós podemos enfrentar a angústia e sairmos do outro lado vitoriosos nas nossas vidas. Eu coloquei aqui algumas lições para as nossas vidas. No versículo 7 diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo que ele sofria algo aqui, mas ele mesmo diz no texto que ele sofria algo, e esse sofrimento na verdade tinha um propósito. Qual que era o propósito do sofrimento de Paulo? Colocar ele no lugar que ele precisava estar. A Bíblia vai dizer que, o texto vai dizer que o espinho na carne de Paulo servia para que ele não se exaltasse. Por quê? Por isso que ele conta todas aquelas revelações do começo. Ele diz: olha, eu vi Deus, eu fui ao terceiro céu, eu fiz isso, eu vi aquilo, tal. Aí depois ele vai dizer: olha, mas um espinho foi colocado na minha carne. Por quê? Para que eu não me exaltasse das revelações que eu tive, do quanto que eu conheço, do quão bom eu sou. Então o que ele está dizendo é o seguinte: eu sei que existe algo na minha vida que me traz dor, que me traz sofrimento, mas me coloca no lugar aonde eu preciso estar. Ele entende o que é a dor, o sofrimento na vida dele, na verdade tinha um propósito de Deus. Ele sabia que na verdade não era confortável, porém era necessário na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe dor maior do que você consiga suportar. Deus não vai te colocar, Deus não vai permitir que você viva uma dor maior do que você consegue suportar. Você pode ter certeza disso. Às vezes a gente pensa: eu vou morrer, eu não vou conseguir, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus usa circunstâncias, Deus usa muitas vezes a dor, Deus usa o choro, Deus usa momentos difíceis das nossas vidas para moldar o nosso caráter, para nos tornar as pessoas que Ele sonhou que a gente fosse. Paulo, na verdade, o sofrimento dele era, na verdade, para que ele se tornasse, para que ele se mantivesse humilde. E na verdade, em Romanos, Paulo falando aqui, olha, ele diz: olha, desventurado homem que sou, o bem que eu deveria fazer eu não faço, o mal que eu não deveria fazer eu faço. Paulo, ele se conhecia, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele precisava que alguém segurasse as suas rédeas. Paulo, ele foi um homem inteligentíssimo, ele era conhecedor das leis, ele conhecia a palavra, ele sabia que de alguma forma alguém precisava segurar as suas rédeas. Então, aqui, diante daquele espinho, aquilo que não era confortável para ele, mas ele reconhece: olha, me foi posto um espinho para que eu permaneça, para que eu não me exalte, para que eu me mantenha humilde no lugar onde Deus quer que eu esteja. E muitas vezes Deus permite situações em nossas vidas para que a gente não se perca, para que a gente fique no lugar onde Deus quer que a gente fique, para que a gente não se exalte, porque às vezes a gente pensa que a gente é bom demais, a gente pensa que a gente é capaz demais, a gente pensa que a gente é inteligente demais, a gente pensa que a gente pode ir sozinho, a gente pensa que a gente não precisa de Deus, e aí de repente algo acontece que sai do nosso controle, e aí a gente se encontra em uma situação desesperadora. E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí você se lembra de Deus: meu Deus, e agora? Ué, mas você não era tão bom assim, você não era tão autossuficiente assim, você não era
era tão inteligente assim. Como é que você sai desse problema agora? Como é que você resolve a sua vida agora? Queridos, existem situações nas nossas vidas que, se não for Deus conosco, não tem uma saída, não tem uma solução. Deus algumas vezes gosta de nos deixar em algumas situações um pouco delicadas, simplesmente para que a gente aprenda a dependermos dele, porque muitas vezes a gente acha que a gente pode ir sozinho, e Deus está tentando nos mostrar: não, vocês precisam de mim, vocês precisam colocar a confiança de vocês em mim. No versículo 8 diz assim: por causa disto, por causa desse sofrimento, por causa deste espinho na carne, Paulo está dizendo: 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim, 3 vezes eu orei e disse: Deus, tira de mim esse sofrimento, tira de mim isso, não está confortável. E muitas vezes nós fazemos isso, a gente ora a Deus, mas aqui está um ponto: o sofrimento muitas vezes nos aproxima de Deus. Infelizmente, o sofrimento nos aproxima de Deus. Tem pessoas que se lembram de Deus quando passam por uma dor, quando perdem uma pessoa, quando não existe mais uma saída, quando o médico dá um diagnóstico contrário e diz: olha, não tem mais chance. Aí as pessoas se lembram de Deus, aí as pessoas começam a orar, as pessoas começam a vir na vigília, elas começam a fazer a corrente. Elas nunca jejuaram na vida, agora elas jejuam, agora elas entram no quarto, elas colocam o joelho, porque elas precisam de um milagre de Deus, elas precisam de uma intervenção de Deus. Queridos, muitas vezes a dor não precisaria ser assim, mas a dor, as dores que a gente passa na vida, muitas vezes nos aproximam de Deus. Paulo está dizendo: olha, eu fui a Deus, eu me acheguei a Deus, eu disse: Deus, tira de mim, mas Deus não tirou. O que é que a gente faz quando a gente pede algo para Deus, quando a gente pede alívio para Deus, quando a gente diz: Deus, tira essa situação, Deus resolve o meu problema, e Deus não resolve? O diabo adora isso, porque o diabo vai falar nos nossos ouvidos: sabe o que? Está vendo? Deus não te ama, Deus se esqueceu de você, Deus não gosta de você. Olha lá, se Deus se importasse com você mesmo, Ele já tinha mudado a sua situação. Ele não fez nada porque Ele não se importa com você. Ele não fez nada porque Ele não te ama. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: nem sempre Deus vai mudar a situação. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está usando a situação para mudar as nossas vidas. Nem sempre Deus vai mudar a situação que você está, porque antes de Ele mudar a situação, Ele precisa mudar quem você é. Às vezes a gente está pedindo para Deus: Deus muda isso, Deus faz isso, Deus afasta de mim, tira de mim. Às vezes a gente ora: Deus, tira aquela pessoa de perto de mim. Deus, essa pessoa parece que é uma pedra no meu sapato. Mal sabe você que Deus está usando aquela pessoa para te fazer crescer. Deus está usando aquela pessoa. Você tem orado: Deus, me dá mais paciência. Ele te mandou aquele abençoado todo dia, que é para te treinar. Misericórdia. Foi você que pediu, meu filho. Aí todo dia o abençoado está lá infernizando a sua vida. Você está pedindo para Deus: tira, afasta de mim, pelo amor de Deus. Mas Deus está tentando te ensinar algumas lições. Deus quer que você cresça. Sabe por quê? Porque o lugar que Ele tem preparado para a sua vida é tão bom que, se você não estiver pronto, você não consegue pisar lá, você não consegue estar lá. Você precisa estar pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você acha que não é dolorido? Você acha que não tem um processo? Você acha que você não precisa crescer? Você acha que não tem um percurso a ser percorrido? Nós queremos estar lá, mas a gente não gosta do processo. A gente vê as pessoas que, com grandes conquistas, os vencedores, os campeões, a gente olha e diz: eu quero estar lá, mas a gente não quer pagar o preço. Muitas vezes que as pessoas pagam, a gente quer estar lá, a gente quer a conquista, a gente quer o dinheiro, a gente quer aquilo, a gente quer a casa, mas a gente não quer pagar o preço, a gente não quer passar pela dor, a gente não quer sofrer, a gente não quer trabalhar, a gente não quer fazer nada. Mas no reino de Deus não funciona assim, querido. Existe um processo. Então, se Deus não está fazendo nada, talvez é porque Ele está querendo mudar você. Talvez você está já num momento de
desespero, pedindo para Deus, Deus, o que é que está acontecendo? Eu já tive isso. Quantos já tiveram a sensação de que parece que você está orando e você parece um louco, que ninguém te escuta, Deus não te escuta, Deus não gosta de você? Eu já me senti assim. Você ora e fala, nossa, minha oração não passa do teto, Deus não me escuta. A gente já se sentiu assim muitas vezes. E Deus não está fazendo nada, Deus não está mudando, porque Deus está nos mudando através das circunstâncias. Na verdade, eu vejo que Deus gosta de algumas vezes nos deixar nestes lugares onde a gente não vê muita saída, onde a gente pensa, como é que eu vou fazer agora? Porque a gente aprende a depender mais de Deus, porque a verdade é que nós não gostamos de depender de Deus. O ser humano, ele não gosta de depender de ninguém. A gente gosta de resolver a nossa vida fazendo o nosso tempo, do nosso jeito, com a nossa programação. A gente tem a nossa agenda. Dependência é uma coisa que nós não gostamos muito, mas no reino de Deus não funciona assim. Deus quer nos ensinar que nós precisamos aprender a dependermos dEle, colocarmos as nossas vidas nas mãos dEle, confiarmos nele, sabendo que Ele tem o melhor para nós, sabendo que os planos dEle sempre são melhores que os nossos planos, sabendo que os sonhos de Deus para as nossas vidas sempre são melhores que os nossos sonhos, os caminhos dEle são mais altos para as nossas vidas. Depois ele vai falar sobre fraqueza, depois ele vai falar sobre o sofrimento, e ele vai dizer que existe um poder que se aperfeiçoa nessa fraqueza, existe um poder que é derramado sobre nós quando somos fracos. E a minha pergunta é, por que o poder, que coisa louca essa, né? Por que o poder está na fraqueza? Por que o poder de Deus é derramado, é demonstrado na fraqueza? Sabe por quê? Porque na fraqueza existe humildade. Na fraqueza geralmente existe quebrantamento. Na fraqueza existe dependência. Na fraqueza existe eu não consigo, eu preciso de ajuda. Na fraqueza existe, se não for o Senhor na minha vida, não tem saída. Por isso que na fraqueza, nesse lugar onde nós estamos vulneráveis, nesse lugar onde não tem uma saída, nesse lugar onde a gente olha e pensa, já fizemos de tudo, já procuramos uma saída, a gente já tentou todas as portas, mas nenhuma porta foi aberta. A gente já foi nos melhores médicos, a gente já tentou, a gente já orou, já fez tudo que a gente podia ter feito mais, mas não conseguimos resolver o nosso problema. A gente se sente fraco. É nesse lugar onde a gente diz, Deus, eu não consigo mais, sozinho eu não consigo. E é justamente nesse lugar que Deus quer que a gente esteja, porque quando nós estamos neste lugar de dependência, onde a gente diz, Deus, eu não consigo, e aí Deus diz e vem, você não precisa conseguir, você precisa de mim, porque eu consigo por você. A Bíblia é muito clara muitas vezes, mas a gente parece que lê, a gente decora versículos e textos da Bíblia e fica tão decorado, tão automático muitas vezes para nós, até que crescemos na igreja, que a gente até se esquece do significado ou daquilo que nós estamos falando e declarando. Como o Salmo 37, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, e o mais, o resto, tudo, Ele fará. Qual que é o segredo então, Gui? O segredo é justamente aqui, é a questão da entrega, é a questão de a minha vida estar nas mãos do Senhor.
tudo que eu tenho está nas mãos do Senhor, eu não posso, Gui, eu não consigo, eu não seria capaz se não fosse Deus na minha vida. É nesse lugar de fraqueza, onde a gente reconhece que nós não somos nada, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse o poder de Deus na minha vida, se não fosse as portas que Deus abrisse para mim, se não fosse a bênção de Deus sobre a minha vida, se não fosse o favor de Deus que abrisse as portas para mim, se não fosse Deus me capacitando, quem seria de mim? Ai de mim, o que seria de você? Mas quando Deus te abençoa, quando Deus abre as portas, quando Deus te capacita, ninguém pode te parar, porque se Deus é por nós, quem pode ser contra as nossas vidas? Mas algumas vezes é difícil, algumas vezes, quando a gente está no meio da turbulência, é difícil a gente imaginar que Deus vai nos resgatar daquele lugar, que Deus vai vir e vai nos visitar. Porque na verdade a nossa visão é tão limitada, a gente só vê ali na frente. A nossa fé natural, o que nós acreditamos é baseado no que nós vemos, no que nós ouvimos, nas circunstâncias. Nós somos alimentados por isso. Então, se a circunstância diz que não, eu passo a acreditar que não. Se o que eu vejo diz que não, eu passo a acreditar que não. Mas Deus vê de uma forma diferente. A palavra de Deus fala algo diferente. Enquanto muitas vezes o mundo está dizendo não, Deus está dizendo sim. Muitas vezes enquanto o médico está dizendo é o fim, Deus está dizendo é só o começo. Muitas vezes o diabo está declarando sobre a tua casa, a tua família, chegou o fim, Deus está dizendo, é apenas o começo de um grande milagre. Sabe por quê? Porque na fraqueza, nesse lugar onde nós estamos com os nossos corações talvez quebrantados, pensando não existe, é nesse lugar que Deus visita e mostra o poder dele, é nesse lugar que ele derrama o seu poder. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos em uma situação como essa, e o poder de Deus vem, o nome dele é exaltado, as pessoas olham e elas têm que declarar e dizer, olha, se não fosse Deus, isso que aconteceu aqui, realmente foi um milagre de Deus. Olha, eu sou testemunha, essa casa aqui estava quebrada, estava rachada, olha, a vida desse menino, dessa menina aqui estava por um fio. Se não fosse Deus, deixa eu te dizer uma coisa, se não fosse Deus na sua vida, se não fosse Deus na sua casa, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você chegou neste lugar pensando, Deus, eu estou fraco demais, eu estou triste demais, não tenho uma saída para a minha vida, mas Deus está te dizendo nessa noite, fica tranquilo, porque se eu estou com você, a saída é certa, se eu estou com você, o milagre é certo, na fraqueza o poder de Deus é derramado sobre nós. Aí no versículo 9 diz assim, então ele me disse, Deus dizendo a Paulo, depois que Paulo diz, tira de mim esse negócio, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais chorar, eu não quero mais passar por isso que eu estou passando. E às vezes é a nossa oração e Deus vem a Paulo e diz, não vou tirar isso de você, você vai ficar com isso aqui. Aí, mas Deus não apenas diz isso, vira as costas e vai embora. Mas ele fala com Paulo o seguinte, então disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, Paulo. Sabe o que é graça? Dom, presente, favor imerecido. Eu não mereço, não sou digno, não sou merecedor,
da bondade. Não sou merecedor da misericórdia de Deus. Não sou merecedor dos milagres de Deus. Por quê? Porque eu sou pecador. Porque eu já fiz tanta coisa errada. Não mereço nada de bom que Deus tem para a minha vida. Mas a graça de Deus faz com que, por meio da fé em Cristo Jesus, a graça de Deus alcança as nossas vidas, para que a gente receba tudo aquilo que Deus tem para nós. Então Deus está dizendo para Paulo aqui: olha, eu não vou te tirar dessa situação, eu não vou tirar o espinho da tua carne, mas ele diz: olha, a minha graça te basta. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para Paulo o seguinte: eu sou o suficiente para você, eu sou o suficiente, você não precisa de mais nada. Você pode ficar com espinho, mas se você me tiver com você, pode ficar tranquilo que você vai passar por esse vale, você vai passar por esse deserto, você vai passar por esse tempo difícil, você não vai morrer, a sua vida não vai ser destruída. Talvez Paulo estava pensando: eu não sei quanto eu vou aguentar, eu não sei quanto que eu vou suportar, eu não sei se eu vou conseguir chegar até lá, eu não sei se eu vou conseguir viver mais um dia, Deus. Mas Deus está dizendo para Paulo, está dizendo para mim, está dizendo para você: a minha graça te basta, eu sou tudo que você precisa, eu sou a alegria que você precisa, eu sou a paz que você precisa, eu sou o sustento que você precisa. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em coisas, em dinheiro, em pessoas. A nossa alegria muitas vezes está em lugares, pessoas, mas Deus está nos trazendo uma palavra nessa noite, nos dizendo: a minha graça te basta, eu sou suficiente para vocês. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite para você: você entrou neste lugar com o seu coração triste, abatido, deprimido, passando por problemas, espinho na carne, parece que você não vai viver mais um dia, parece que Deus se esqueceu de você. Deus está te dizendo: a minha graça te basta, eu sou o suficiente. Você vai viver tudo aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Não é porque você é bom demais, mas é porque eu estou com você. Aí ele segue dizendo: de boa vontade, Paulo diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quase que parece que Paulo gostava de sofrer, pelo que ele escreve aqui. Mas não é que ele gostava de sofrer, não. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: eu amo ver a fidelidade de Deus, eu amo ver que Deus nunca me desamparou, eu amo ver que quando eu estou fraco, o poder de Deus vem sobre a minha vida para me sustentar, para me levantar, para me fortalecer, para me fazer viver mais um dia, para encher meu coração de alegria, para encher meu coração de paz. Por isso eu agradeço a Deus. Não agradeço a Deus porque eu não passo por problema, eu agradeço a Deus porque no problema Deus está comigo. E na verdade é isso que Paulo ele fala lá em Filipenses 4,13, que é tão conhecido, mas no versículo 12 diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Mas ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu o seguinte: com Deus, meu amigo, eu sou imparável. Com Deus ninguém pode me vencer. Com Deus o choro pode vir, mas a alegria vem depois também. Com Deus a dificuldade pode vir, mas a dificuldade não vai me matar. Com Deus a tristeza pode chegar na porta da minha casa sim, a notícia ruim pode chegar, porque as notícias ruins chegam, mas eu não vou morrer com essa notícia ruim. Ele está dizendo: olha, com Deus eu posso ficar triste por um dia, mas o Espírito Santo de Deus alegra o meu coração. Ele está dizendo: olha, com Deus eu posso receber más notícias, mas olha, com Deus eu vou
cumprir tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você entrou neste lugar desencorajado, desanimado, que você saia deste lugar nessa noite, sabendo que Deus está com você, que Deus está com você, e se Deus está com você, o diabo não pode te parar, os demônios não podem te parar, a enfermidade não pode te parar, a doença não pode te parar, os demônios, a depressão não pode te parar, porque se Deus é por nós, quem será contra as nossas vidas? Conclusão. O que você quis dizer, Gui? O que eu quis dizer é o seguinte: independente de quem seja você, rico, pobre, alto, baixo, negro, branco, japonês, chinês, não interessa, problema vai chegar para você. Mateus 7, de 24 a 27 vai falar isso, os dois fundamentos. A chuva bate nas duas casas. O que está dizendo? Na casa do ímpio, aquele que obedece a palavra e que não obedece a palavra. A tempestade, o dia difícil, o choro chega para todo mundo. A diferença em estarmos aqui na casa de Deus, na presença de Deus, não é porque nós estamos isentos. Agora resolvi minha vida aqui, não passo por problema. Mas que maravilha, você está sendo enganado. A grande diferença não é que não passamos por problemas, mas eu posso escolher, você pode escolher, se eu passo pelos problemas de mãos dadas com o Senhor. Essa é a diferença. É isso que Paulo estava dizendo. Eu passo sim, já passei, mas Deus estava comigo. Esse é o diferencial na minha vida, e deve ser o diferencial na sua vida. Leve Deus com você. Leve Deus com você no seu sofrimento. Leve Deus com você na sua dor. Leve Deus com você no seu dia difícil. Leve Deus com você nos seus problemas. Ele se importa com você, Ele te ama. Ele não é um Deus que está com você apenas nos dias bons, apenas nas suas vitórias, mas nas suas derrotas também Ele está com você, sustentando, te fortalecendo, te animando, enchendo o teu coração de esperança. Tenha certeza de que os dias maus vão vir, mas com o Senhor, sempre, diga sempre, sempre, no final, a vitória é nossa, porque Ele já venceu por nós. Você crê e recebe essa palavra? Aplauda o Senhor Jesus, fica de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia.